Olá, como vai? Sem tabus, começando agora, sem tabus de verdade, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Falar de um jeito bonito, de um jeito gostoso, de um jeito produtivo, positivo, como é o sexo entendido a partir do que nós conhecemos na Palavra de Deus. E essa nossa conversa aqui é muito especialmente para você. E hoje nós queremos falar principalmente para os solteiros, para os rapazes, para as moças, para aqueles que perguntam assim, mas por que não fazer sexo antes do casamento? Qual a dificuldade? Deus entende. Mas será que você já parou para pensar a respeito dos motivos pelos quais muitas pessoas têm feito sexo? Será que você já parou para pensar por que você faz sexo? Será que você já se deu conta de que talvez o motivo pelo qual você faz sexo não é necessariamente compromisso, amor, entrega total e completa a partir do pensamento que significa dizer quem é você e da sua identidade? Será que você de verdade sabe por que faz sexo? Será que é por carência? Será que é por uma vulnerabilidade? Enfim, vamos descobrir essas coisas hoje, mas eu quero você aqui com a gente, sempre participando no nosso bate-papo, na nossa conversa. Isso pode ser feito ali no Face, na nossa página. Ter você aqui com a gente é sempre muito bom. facebook.com/semtabus.nt. Pode mandar e-mail também para o semtabus@novotempo.com. Você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, vou dizer mais devagar. Nossa página no Face, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt, ou pode escrever para o semtabus@novotempo.com. Vamos começando então nossa conversa aqui hoje. Quero te apresentar o nosso convidado, o pastor Douglas Pereira, já esteve aqui com a gente, volta hoje, bem-vindo, muito obrigada. Prazer é meu. É interessante que eu olhei pro meu pai e falei, pai, a Darleide me chamou de novo sem tabus. Acho que eu não fui tão mal no primeiro, né? Ele falou assim pra mim, olha, ou você foi muito mal, tá te dando uma segunda chance. Bem, não importa a razão. É um prazer estar de volta aqui, Darleide, no Sem Tabus e com os nossos amigos aí de casa. Eu sou exigente mesmo, os meus convidados precisam ser bons, então por isso que você volta, porque você Obrigado. É um bom convidado, excelente convidado. Pastor Douglas, você lida muito com jovens, você é um pastor jovem, tem uma experiência muito especial, muito refinada com a Palavra de Deus, com a igreja, como pastor. E não tem como nós convivermos com os jovens e sentirmos o drama que muitos deles vivem na questão da sexualidade. Estar casado e falar sobre sexo é fácil. Agora, ser solteiro e ouvir outros dizerem que não deve esperar o casamento, tem que ser obediente a Deus, Palavra de Deus. Até quem diga que assim, Bíblia é coisa antiga, como que a gente vai continuar fundamentando a nossa vida na Bíblia? Enfim, então nós trouxemos para a conversa de hoje 12 motivos pelos quais muita gente faz sexo sem se dar conta de que são motivos inadequados. A bola está no seu pé, pastor. Tá. Antes até de tocar nos 12 pontos, eu quero falar que esses 12 pontos não surgiram da minha cabeça, né? Eu não sou tão assim brilhante dessa maneira. Mas tem uma autora cristã chamada Jane Hunt. Ela montou um ministério em 1986, então quase completando 30 anos. Uhum. É um ministério de rádio. Até me lembrei de você, né? Quando eu conheci o trabalho dessa senhora. E ela lançou 100 livros, 100 volumes sobre aconselhamento cristão. E muitos deles estão ligados à sexualidade. E um dos capítulos, quando ela fala no livro da pureza sexual, ela apresenta 12 aspectos que ela levantou nesses 30 anos de ministério, no seu programa de rádio, nas suas palestras, nos seus livros, que os jovens, os solteiros, e muitas vezes, dependendo do aspecto, os casados, também são levados a não fazer parte do plano de Deus quanto à sexualidade. Né? E eu acho que seria interessante a gente ver os argumentos, o porquê a sociedade diz e algumas respostas, né? Porque é importante. O primeiro que ela levanta, e só para não esquecer, porque a minha cabeça já é tarde, né? A cabeça já não funciona tão bem assim, né? Ela fala que uma das primeiras razões que os jovens falam que fazem sexo antes do casamento é que se eu não tivesse sexo, o meu namorado disse que procuraria alguém para fazer sexo, né? Então, ou namorado ou namorada, né? Ali está num relacionamento, há um conflito, um quer, o outro, não, mas eu tenho um plano de Deus, sabe? Tem os princípios morais, eu quero segurar. E aí, o que dizer? E muitos falam assim, então, olha, para não perder, eu vou fazer sexo. E essa é uma pergunta interessante, né, pastor? Mas eu não quero perdê-lo. Né? E se ele falou que se não for comigo vai ser com outro, e se for com outro eu vou perder, né? Eu posso dizer o seguinte, se ele está focado no sexo, é que você não merece essa pessoa, entendeu?
Porque ele não está preocupado com você, ele não está preocupado com o relacionamento, ele está preocupado simplesmente com esse momento físico, sabe? E a gente não vê amor nesse aspecto. E ainda funciona, ainda existe essa história assim, me dê uma prova de amor. E a prova de amor é entregar-se sexualmente. E isso traz prejuízos justamente por esse aspecto, captou? Captou de você entender que assim, por que fazer sexo é tão importante para dizer de amor, quando o que diz de amor não é necessariamente fazer sexo? Pensa nisso. Então esse é um ponto importante, é um ponto comum, né? Eu quero segurá-lo, até ela fala alguns pontos parecidos com esse, mas se ele não fizer comigo, vai fazer com outra. Então é melhor ser comigo porque é o homem da minha vida ou é a mulher da minha vida. E a gente sabe que o homem da vida ou a mulher da vida vai saber aguardar. Né? Se a pessoa está te forçando e você se sente obrigada, eu posso dizer que esse jovem não está no caminho certo. Eles tinham que redefinir o relacionamento deles, a princípio colocar perante Deus, Deus é isso que o Senhor quer da nossa vida, e a gente sabe que não. Mas se mesmo assim, depois de colocar perante Deus, não houver mudança, o conselho que eu dou é termine esse relacionamento. Assim? Sério assim? Com certeza, porque há outros estudos que indicam que a pessoa que não consegue ter um autocontrole, um autorrespeito, uma autodignidade antes do casamento, não vai ter depois do casamento também. Né? Isso não é padrão, mas as estatísticas tendem a dizer que tem mais vulnerabilidade para isso. Então, a pessoa que te ama, ela vai aprender a te respeitar. Mais importante do que um contato físico, sexual, é o relacionamento. Sabe? Nós casamos com alguém por causa do relacionamento com essa pessoa, entendeu? E como você já falou e gosta de usar, o sexo é a cerejinha do bolo, sabe? Que complementa isso, mas não é todo, não é tudo. Né? E é muito importante esse aspecto. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, não, conversa, leva até Deus, tenta salvar, mas se não, se for ficar nessa pressão, essa pessoa não te quer, já está pronto. Ela quer usar você como um objeto, entendeu? Bola para frente. Tem muita coisa boa, tem muita gente, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Né? Então tem muita gente cristã e focar nas coisas certas. Mas aí a menina vai dizer assim, ou o menino, né? Mas vamos pensar que é mais o menino quem pede, seguindo aquele padrão de sempre, mas tudo bem, as meninas também andam fogo na roupa. Mas aí um vai dizer para o outro assim, mas é que eu amo também, pastor, eu amo muito e eu quero dar esse presente para ele, de provar para ele, ou de me entregar para ele, ou simplesmente vai dizer assim, pastor, aconteceu, rolou. E aí? A prova do amor, né? Essa foi a prova que Dalila usou com Sansão, né? Se você me ama, conte, entendeu? Eu acho que é muito perigoso essa daí, porque acho que a maior prova de amor é aguardar, é esperar, não é conceder. Conceder todo mundo pode conceder, mas aguardar são poucos que dão, sabe? Olha, é bonito você ver num casamento e falar assim, eu aguardei por você. Você era a pessoa da minha vida, a pessoa que comecei a orar desde pequeno, para Deus colocar uma pessoa na minha vida e eu estava sendo reservado ou reservada para você, sabe? As pessoas que tendem a casarem virgem, né? Elas tendem a ser fiéis e muitas vezes mais felizes no casamento que as outras pessoas. Não há desconfiança, as fez comigo, pode estar fazendo com outros. Chegou atrasado, por quê? Liga para o celular não atendeu, o que está acontecendo? Começa a criar muita dúvida, por quê? Porque já aconteceu no passado, tem uma história, entendeu? No relacionamento íntimo. É dado um passo, é colocado a carroça na frente dos bois. Nesse processo de relacionamento, que o casamento, o sexo chega a não ser no casamento a cereja do bolo, sabe? Alguns fundamentos precisam ser estabelecidos. Então, não caia nessa, sabe? A prova é aguardar, entendeu? Essa acho que é a maior prova de amor. Porque eu te amo tanto, eu vou te aguardar. E se você não for a pessoa certa, então eu estou aguardando para outra pessoa que vai ser a pessoa certa. Mas a gente precisa ter isso em mente. É como se estivesse assim, eu não te devo nada, nem você nem me deve, quer dizer, não te deve tanto e nem você me deve tanto, ao ponto de que eu não possa me envolver num outro relacionamento sem essa dívida de ter pedido de você ou ter entregue a você algo que é tão delicado, tão precioso. Mas aí é que entra a questão. Muitas vezes nós temos visto hoje o perder de vista o significado do sexo.
Às vezes, por exemplo, uma mulher chega numa festa e, enfim, num ambiente social, e se ela encontra uma amiga com uma roupa igual à sua, gera aquele desconforto. Ih, comprou numa loja popular, né? Eu quero uma roupa exclusiva, eu quero um penteado exclusivo, eu quero um sapato exclusivo, o rapaz quer a sua roupa exclusiva, o seu tênis exclusivo, quer o seu carro exclusivo, sei lá o que mais nós queremos, mas nós queremos exclusividade. Nós queremos ser únicos, por isso às vezes pagamos tão caro por uma peça, por isso pagamos tão caro por um determinado item, porque eu quero ser exclusivo. Agora, quando o assunto é sexo, nós não estamos mais dando exclusividade, porque nós dizemos assim, eu quero a exclusividade do prazer de agora e não me importa o depois. Mas então nós estamos sendo incoerentes. Com então, certeza. quando nós estamos falando de sexo a partir do olhar de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, por mim, pelo pastor e por muitas outras pessoas que passam por aqui ou que você conhece e convive, por nós seria muito mais fácil que tivesse tudo liberado. Libera geral, entrega geral, vai ser feliz do teu jeito, faz o que você quiser e você pode. Só que infelizmente, eu estou dizendo agora enquanto pecadora, enquanto pessoa comum, infelizmente nós diríamos assim, não é assim, é diferente. Aí como pessoa que alcança o entendimento segundo a palavra de Deus, eu vou dizer, felizmente que com estes nãos Deus está nos preservando de sofrimentos. Pastor, se fazer sexo simples e casualmente fosse alguma coisa que trouxesse real felicidade, nós estaríamos vendo um crescente aumento da felicidade humana, o que não é verdade. Com certeza. A gente percebe, toda vez que a gente foge do manual de instruções deixado por Deus, há anomalias, há sofrimento e há lágrimas, sabe? Crianças muitas vezes nascem sem uma estrutura, sem um planejamento, cicatrizes, sabe? Porque o que acontece muitas vezes nessa prova de amor, ó, se você me ama, se entrega, aí a pessoa se entrega, a pessoa põe de lado. Não, você foi fácil. Eu estava fazendo um teste com você. Eu já escutei casos assim, sabe? Chegar no meu escritório pastoral, querendo conversar comigo, sabe, garotas, a pastora falou que me amava e pediu e ia casar comigo. Quando eu me entreguei, falou assim, não quero mais casar com você, isso é fácil, você podia fazer isso com qualquer outra pessoa, sabe? Então, mudou. O teste de amor se tornou o teste de quase, sabe, você é fácil ou não, entendeu? Então, preserve-se, ame-se, né? Tem muitos aspectos porque as pessoas muitas vezes cedem. Acho que esse não é o foco hoje, mas, sabe, se ame, sabe, saiba do seu valor, da sua dignidade, quem você é, da onde você está vindo, para onde você está indo. Saiba que Deus tem um plano especial para você e tudo mais, né? Teve um rapaz que deixou aqui no Face uma vez um comentário aberto para todo mundo ver. Ele disse assim, que namorava uma moça e eles fizeram sexo e em 3 meses nós terminamos, kkkk. E ele assim, debochando daquilo, fizeram sexo e terminamos, ué. Qual o problema? E aí eu respondi para ele, e aí ele respondeu para mim novamente, veio a tréplica, né? E então ele dizia assim, penso assim e não me venha falar de Bíblia. Ok, então não tem conversa, não tenho como dialogar com uma pessoa que descredibiliza a palavra de Deus. Porque, como eu disse para você, o crédito está em que o não de Deus é o preservar da minha felicidade, da sua felicidade. Se você quer experimentar os seus caminhos, experimente as consequências também. Isso não por medo, mas pela liberdade que você tem de escolher. Mas eu preferi e prefiro, e todas as vezes que fiz diferente, me dei mal, eu prefiro crer que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Conversa gostosa aqui hoje com a presença do pastor Douglas Pereira, trazendo para a gente alguns aspectos pelos quais muita gente tem feito sexo. O primeiro deles, abordado até agora, foi a respeito de fiz sexo com ele ou fiz sexo com ela, porque afinal de contas, se não fizesse comigo, iria fazer com outro, então prefiro que seja comigo. Ele pode fazer com qualquer um, mas lembre-se, já fizemos um programa aqui sobre esse tema. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Tem mais um motivo? Tem. A segunda razão que ela aponta no livro dela é a seguinte: cansei de ser, sabe, chacota na escola ou no meio de trabalho, sabe? Cansei de ser o bullying, né? De ser o foco do bullying. Então, decidi entregar, não aguentei a pressão. E é interessante esse aspecto, né? Porque, querendo ou não querendo, sempre vai ter alguém o quê? Cutucando. E principalmente cutuca aquele que já perdeu e sabe que gostaria de ter de volta. E não pode. E não pode. Então, quer ver a desgraça alheia também. Sabe? Essa é uma verdade que não querem dizer que é. Não, mas a realidade muitas vezes é isso que acontece, entendeu? É isso mesmo. Então, sabe, não aguentei a pressão, não aguentei a chacota, então decidi entregar. Querido, tipo, você
é valiosa demais, você é valioso demais. E a gente tem que fazer aquele negócio que José fez. Ele saiu correndo, sabe? Não se preocupa com o que o povo está falando, não, sabe? Você tem algo que eles não podem ter. Pastor, tem pressão até para beijar. Com certeza. Eu chamo o BV, ser BV na escola e BV, nunca beijou na boca. Ai, que vergonha. O adolescente fica constrangido, envergonhado, porque deve ter alguma coisa de errada com ele, todo mundo já beijou. E nessa pressão, muitas coisas são feitas que vão criar marcas na nossa vida pro resto da vida. Eu sei disso porque eu passei nessa minha fase e algumas coisas eu agi de maneira por causa do grupo. Você quer ser aceito, você quer ser bem recebido, você quer fazer parte, você não quer ser ridicularizado. Né? Mas uma coisa eu aprendi, vale a pena ficar em pé pelos seus princípios e seus valores, sabe? Acho que essa é a maior necessidade do mundo, né? Homens e mulheres que sejam fiéis aos seus princípios, aos seus valores, aquela educação que os pais deu e que a Bíblia ensina. Né? Isso é aquele importante. velho dito, né? Fiéis, homens e mulheres sejam fiéis à bússola, como a bússola é ao polo. Homens e mulheres tão fiéis aos seus princípios, assim como a bússola ela nunca é infiel ao polo. E então fica essa dica para você. Nós vamos fazer uma pausa agora, ainda temos mais outros motivos pelos quais... Dá uma dica aí de mais um. Só mais um interessante, o terceiro, que foi o seguinte, eu estava perdendo ele, então eu tinha que dar alguma coisa para segurá-lo. E tem algumas até que ficam grávidas para segurar um amor. Esse negócio complica. Amados, pede a revista Família Feliz. Peçam a revista Família Feliz, visita o nosso site, vê os programas passados, vê tudo que nós já fizemos anteriormente, mas também aproveita ali no site, pede a revista Família Feliz, que também fala de sexualidade, que também diz para você sobre como viver uma sexualidade saudável, como esperar para o casamento, como viver o seu casamento, você que já está casado, fala sobre educação de filhos, sobre vida doméstica, sobre ser feliz em família. Pede então, entrando em contato com a gente pelo novotempo.com/sem tabus, novotempo.com/sem tabus. Nossa pausa rápida, já voltamos aqui, fica com a gente, conversa boa, mas se você estiver presente, ligado, acorda, fica esperto, é conversa boa para ajudar você. Até já. Oi, gente querida, de volta aqui no Sem Tabus de hoje, conversando a respeito dos motivos pelos quais muitos jovens fazem sexo. E são motivos tão simplinhos quando postos frente a frente com o real motivo que deve ser aquilo que fortalece a nossa estrutura como gente, como indivíduo, como homem, como mulher. E sexo tem a ver com quem você é. Sexo tem a ver com o que você escolheu para a sua vida. Sexo tem a ver com as suas decisões quanto a ser ou não ser feliz, sabia? Por mais que você tenha dúvidas nesse assunto, nós queremos dizer para você que é assim. Para sanar as suas dúvidas, continua aqui com a gente no Sem Tabus de hoje. Querendo participar no nosso Face, fica muito à vontade, semtabus.nt, semtabus.nt. Pastor Douglas, estamos conversando aqui a respeito de temas ou motivos que levam muitos jovens a fazer sexo. Já falamos sobre 2 no bloco anterior, agora tem o terceiro motivo. Para segurar. Estou perdendo, eu preciso segurar, né? E você até comentou, alguns dão o golpe da barriga, né? Mas sabe, se você precisa segurar entregando-se dessa maneira, melhor você deixar a pessoa indo embora. Ela vai de qualquer maneira, né? Entendeu? Você não precisa jogar tão baixo, porque o que você quer? Uma pessoa do seu lado porque te ama, quer estar do seu lado realmente, ou porque teve algum momento de prazer, ou ficou grávido e ia ter que passar uma vida toda ao seu lado? Sabe, isso daí... Muitas vezes é só parar para pensar um pouquinho em tais argumentações ou naquilo que a gente está fazendo. E você não precisa ir nem muito longe. Claro, a gente tem a Bíblia, mas você mesmo não tendo a Bíblia, você pode parar para pensar. Eu vou ver com uma pessoa o resto da minha vida. Eu quero que essa pessoa esteja ao meu lado porque ela me admira, porque eu completo essa pessoa ou porque eu prendi essa pessoa, sabe? E a liberdade. Eu acho que... Essa não tem muito até o que falar, mas é interessante. Mas sabe, pastor, que um dia desses eu conversei com um casal que me procurou para contar uma situação muito difícil da vida deles, que tinha a ver com traição, tinha a ver com mágoas, tinha a ver com aliás, uma traição não, algumas traições.
e aquele homem dizia assim, com muita franqueza, junto com a sua esposa, ouvindo, ele disse assim, já estamos juntos há muitos anos, casados há muitos anos, mas eu confesso que eu me mantenho casado esse tempo inteiro, mas o que me trouxe para esse casamento foi que nós fizemos sexo antes do casamento e ela ficou grávida. Então, é um casamento que se arrasta com lamúrias, com dificuldades, com sofrimentos, porque ele foi responsável ao assumir uma mulher grávida, mas foi irresponsável em não saber o preço que se paga quando nós somos imaturos quanto ao que estamos fazendo agora e que vai se estender por uma longa jornada. Então, é algo simples e prático, como o pastor Douglas mesmo disse. Não precisa nem ir muito longe e ler toda a Bíblia para saber, não, é alguma coisa prática, funcional. É assim, o momento de agora determina o seu futuro. Com certeza. O quarto motivo que ela apresenta é um motivo até interessante. Eu era curioso, eu queria saber Verdade. como que é. Sabe, quando eu li esse daí, até achei, nossa, ainda tem isso daí, né? Curiosidade. Bem, a gente tem curiosidade sobre muita coisa, entendeu? Como que é uma pele de um jacaré, entendeu? Mas não é por isso que eu vou colocar a mão, sabe? Não é porque você tem curiosidade que você precisa matar toda a sua curiosidade, né? E existem momentos na vida para cada fase da vida, entendeu? Então, aguenta as pontas aí, aguenta a sua curiosidade, você vai chegar lá no momento exato, na hora certa, para experimentar a realidade do sexo nesse contexto do casamento. E se você fosse curioso e pudesse matar a sua curiosidade, sendo você mesmo responsável por sua escolha, mas o problema é que você compromete o outro. Com certeza. A grande questão, assim, você tem curiosidade de subir uma montanha russa e descê-la de lá a 1000 por hora. É você que vai subir, você vai descer a 1000 por hora, a responsabilidade é sua. Você tem curiosidade de experimentar uma comida horrorosa, quer comer, sei lá, formiga frita. Essa é uma responsabilidade sua. Agora, quando você precisa matar a sua curiosidade com o outro, aí você se responsabiliza pelo outro? Essa é a grande questão. E pode envolver com a outra pessoa sentimentos. Sim, claro. Para você pode ser só curiosidade. Ok, tá, beleza, acabou, valeu, vou te ir embora, gostei, não gostei, deixa, né? Mas o outro pode estar envolvendo sentimentos. E na maioria das vezes isso acontece. Exato. Sempre tem alguém, sabe? E depois fica uma pessoa toda quebrada, sabe? Uma vida... Por isso que essa história de ficar, por mais que seja consensual e a menina e o menino estejam dispostos a somente ficarem, não, é só hoje, é só beijinho, a gente só ficou uns amassos, não sei o quê. Por isso que essa história do ficar causa tantas mágoas, porque nem sempre os dois estão dispostos somente a ficar. Ficou um afeto ali, ficou uma expectativa frustrada. Com certeza. Ficou. Cria uma expectativa, cria uma ilusão, cria um sonho, né? Não tem como não ter este momento, principalmente nós latinos, tem muito esse calor humano envolvido no sangue, né? Não é igual um alemão mais frio, ok, nós vamos em tal horário se encostar e tal, só para ver como que... Não, sabe, se tem essa emoção, né, a nossa cultura, então sempre envolve sentimentos, sabe? E a gente sabe, quando a gente mexe com o sentimento de alguém e pode machucar alguém, a gente está machucando uma vida, machucando uma família e machucando a Deus. Sabe? E é importante, então, justamente por isso dizer que sexo, no plano original de Deus, não foi feito para ser simplesmente feito sem afeto. Então, se você faz sexo com alguém, você faz por curiosidade, por, sei lá, imaturidade, por qualquer motivo que você possa levantar e que virão outros aí para a gente identificar, seja qual motivo, não tem, se você pensa em não ter afeto envolvido e se você pensa que isso pode ser feito uma coisa à parte do sentimento, da afeição, dos pensamentos, de quem você é, você está tomando um caminho equivocado, porque sexo sem afeto é como os animais fazem apenas para reproduzir-se. E eles, pelo menos, ainda fazem com propósito, há uma reprodução em jogo. Mas, no nosso caso, nós perdemos muito de vista o significado do sexo. Por isso, tantos jovens fazendo sexo simplesmente por fazer. Mas um motivo... Quinto, porque eu estava sozinho. Ah, que dó. Estava solitário. É interessante que a autora, né, essa semana assim, você está sozinho? Pega um cachorro, um gato, um peixinho, pega um animalzinho de estimação. E vai fazer cafuné nele, né? Mas não vai matar essa sua solidão com sexo, sabe? Toda vez que o motivo não é o verdadeiro, naquilo que está elaborado por Deus, haverá distorções e sofrimento, sabe? Você não pode usar uma outra pessoa simplesmente para sanar a sua necessidade, sabe? A sua carência. O que a outra pessoa é para você, sabe?
Então, esse é um dos motivos. Eu estava sozinho, estava solitário e fiquei com vontade para matar minha solidão. Sabe, pastor, eu ouço você dizer assim, eu mesma falo sobre isso, todos que vêm aqui, nós falamos sempre sobre o plano original de Deus para o sexo, falamos sempre sobre a vontade de Deus. E outro dia, um rapaz que se dizia ateu, numa roda de jovens que estavam me fazendo perguntas, um deles falou assim, e se não tem Deus? Ou melhor, um amigo perguntou por ele, disse assim, sem falar em Deus, sem falar em Bíblia, sem falar em fé, como dizer que sexo não é bom para mim? E eu fiquei pensando para aquele grupo e considerei com eles, se eu desacredito do plano de Deus, se eu tiro Deus das minhas decisões, eu já me torno muito frágil, porque os argumentos apresentados pelo prazer, ou simplesmente o argumento do prazer, já é muito forte. Nesse momento que eu estou falando de sexo e estou me referindo a Deus o tempo inteiro e ouço de você dizer sobre o plano original de Deus, eu fico pensando justamente em jovens como aquele que me fez a pergunta pelo outro. E aí eu queria jogar aqui para você também, para a gente pensar sobre isso. Tirando Deus, tirando Bíblia, qual é a motivação principal de alguém fazer ou não fazer sexo? Eu acho que no último programa que eu tive com você, eu compartilhei um estudo de um antropólogo, né, que ele analisou, acho que o nome dele é Edwin, em 1928 ele lançou um estudo, ou 1932, sobre as nações. Ele fez um estudo na sociedade, né, e ele tentou estudar a energia de expansão, quando é que a sociedade crescia, ela expandia, influenciava outras sociedades, e quando a sociedade perdia esse poder de influência. E a resposta dele, um antropólogo que não cria em Deus, ateu, ele diz o seguinte, toda vez que uma sociedade herdou da sua antepassada esta falta de manter-se puro até o casamento, ou esperar dentro dos padrões morais, dentro dos padrões morais, ele perdeu seu poder de expansão e começou a naufragar como sociedade. Então, nós vemos vários argumentos sociológicos e tudo mais para dizer que o sexo, ele tem um objetivo, sim. E qual que é o objetivo? No casamento, sabe? Não é experimentar. A gente percebe que toda vez que você pensa em sexo, somente, se fosse animais, então seria só para reprodução. Uhum. Entendeu? Só reproduzir? Não. Então, tu vai reproduzir, então vamos fazer sexo. Uhum. Entendeu? Mas tem muito mais, é muito mais envolvido nisso. E você percebe que isso se dá quando se dá o casamento. Porque quando você faz sexo, você começa a viver com a pessoa e as pessoas começam a formar uma família ali, sabe? É filha e tal. Então você não tem como desassociar o sexo dessa instituição chamada casamento ou lar, ou duas pessoas convivendo. Então você tem alguns aspectos que você pode ir analisar para chegar no ponto que, mesmo sem os princípios morais, e eu acredito naquilo que a Bíblia fala, que Deus colocou dentro da gente os princípios. E ninguém vai ser pego de surpresa, porque dentro de nós percebemos que existe o que é certo ou errado, mesmo sem a Bíblia. E a gente vê em populações ou sociedades indígenas e tudo mais, que há uma espera até o dia do casamento. Sabe, quando chega uma maturidade, mesmo que for arranjado, vocês dois agora vão poder ter a sua relação e tudo mais. Então, é algo assim mais profundo e até bonito de se estudar. Sim, é interessante de buscar saber. Pesquisa sobre a sociedade romana, como foi citado agora há pouco, pesquisa, e você vai descobrir que quando a sociedade romana, quando os romanos ruíram como império, como poder, muito daquela sociedade vivia num contexto de imoralidade, de permissividade, de orgias, de um nível absurdo, que nós vamos entender que o pão e o circo, quando nós nos referimos àquela sociedade, dar-se para as pessoas pão e circo, será que nós não estamos hoje simplesmente também aceitando esse argumento do pão e do circo e está todo mundo aí querendo viver o prazer de ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que com isso custe a vida do outro, quando eu não me responsabilizo pela felicidade do outro? Fazer sexo, amados, é muito mais do que duas pessoas sem roupa fazendo sexo, é muito mais que isso. É isso que muitas vezes fica difícil de você entender. É isso que talvez você esteja tão impregnado pelo que é dito na novela, pelo que é dito no filme, pelo que é dito nas músicas, e músicas imorais, músicas terríveis, que roubam de você até a capacidade de pensar.
rouba até a capacidade de eu pensar a respeito daquilo que é racional, daquilo que é palpável, simplesmente com um estudo, com um olhar mais acurado, mais aprofundado. Então, pense mais a respeito disso. Então, é mais do que dizer o segundo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que está escrito na Bíblia. Olhe, estude. Você não é cético? Então, estude as sociedades, estude os povos, estude os primitivos e veja que família sempre esteve presente. Veja que preservar a vida sempre foi alguma coisa necessária e fundamental. Pense nisto. E então a gente vai construindo assim alguma coisa maior e melhor do que simplesmente reproduzir pensamentos e filosofias que não se responsabilizam por sua alegria. Pastor Douglas, mais um motivo pelos quais as pessoas fazem sexo? Porque eu estava bêbado. Estava bêbado. Bebi demais, não tive noção, condições e fiz sexo. Interessante que essa foi um dos pontos mais levantados nessa pesquisa dessa senhora, sabe? Bêbado. E aí que vem um ponto, né? Porque uma pessoa ela vai se colocar numa situação de ficar inconsciente, sem ter, sabe, controle sobre as suas próprias ações. Acho que a gente tem dois até problemas aqui. Né, a bebedeira ou né, ficar bêbado e você se entregar, perder a força ali. E a gente vê que isso aconteceu na Bíblia, que as filhas de Ló, né, deram de beber para ele para deitar-se com o pai. E a gente vê isso daí uma coisa triste. Procedimentos que aprenderam lá em Sodoma e Gomorra, né, onde a imoralidade era como a imoralidade de Roma e de muitas cidades hoje do nosso mundo. Né? Mas esse é um dos fatores, sabe? Estava bêbado, aí... Perdi o sentido. Perdeu o sentido. Próximo. Próximo. O sétimo é interessante. Eu estava com camisinha, então estava tudo bem, fiz sexo seguro. Então por que você fez sexo? Porque eu estava com camisinha no bolso. E foi tudo que foi ensinado para ele, foi se preservar de uma doença sexualmente transmissível. E a gente sabe que camisinha não é suficiente para preservar de uma doença, uma gravidez e muitas outras dificuldades que podem ser proporcionadas pela falta do sexo fora do contexto do casamento. Veja a que ponto nós chegamos, né? Nós colocamos a nossa vida na segurança de um pedaço de látex, de uma camisinha, de um saquinho ali, de uma coisa. Você depõe a sua vida ali, confiando naquilo. Eu acho que ninguém, vamos dizer assim, tivesse atravessar um precipício e tivesse uma corda ali, segurando uma camisinha para pular, mas muitos fazem dessa maneira, sabe? Ao confiarem a sua vida, a sua integridade, a sua família num pedaço de borracha. Né? Esse seria o sétimo motivo. O oitavo motivo que ela apresenta é porque eu simplesmente queria sentir amado, amada, sabe? Carência, então isso é carência. E aqui vem um ponto, sabe? Sexo não quer dizer que há amor. E onde amor não quer dizer também que haja sexo, sabe? São duas coisas. Acho que nós nos sentimos mais amados não é na intimidade sexual. E nós que somos casados, a gente sabe disso. É quando você sente o carinho, a proteção, sabe? Aquele conforto, um porto seguro. Você tem como chegar lá e falar, puxa, vou desabafar meu coração. Isso é se sentir amado. Amado não quer se sentir tocado. Sabe? Muitas vezes o toque é necessário, mas um toque na mão, sabe? Um carinho, sabe? Um cafuné, o que seja, para sanar essa carência, mas não necessariamente o toque sexual. O toque sexual. O toque sexual. E, na maioria das vezes, o toque sexual, ele não leva a pessoa a sentir amada. Às vezes, se sente usada. Ou, olha, minha carência não foi suprida. Entendeu? Só de um, foi muito rápido, o que seja. Tem várias distorções. Então, se você quer se sentir amado ou amada, o melhor método não seria o sexo. Acho que existem métodos mais poderosos, mais afirmativos e mais seguros do que o próprio sexo. Alguém que faz sexo fora do casamento, e qual é o motivo pelo qual você fez sexo? Eu estava carente, eu estava desejando, estava querendo alguém, eu me entreguei sexualmente, e sim, foi assim. Dentro do casamento, isso produz até mágoa, ressentimento, maus sentimentos, porque foi buscada nela a realização de um prazer, mas não a realização do afeto em si mesmo. Então, carência se resolve com fortalecimento da identidade com amor próprio. E não com o que o outro te oferece, é muito mais que isso. Então, pensa bem a respeito dos motivos pelos quais você fez ou você pode estar predisposto a fazer sexo.
Cuide-se. Vamos continuar conversando sobre esse tema logo depois do intervalo. Tem mais motivos usados para fazer sexo. E está tudo errado, nada a ver. Não é o motivo central, não é o motivo real. O motivo real, você já sabe qual é a nossa intenção em dizer a você, né? Vamos falar mais sobre isso no próximo encontro, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Sem Tabus e você aqui, acontecendo agora. Um beijo para você que está ligado com a gente sempre, para esse grupo lindo de pessoas que sempre está aqui acompanhando o nosso programa, que diz: Darleide, marco a hora, põe o despertador, faço qualquer coisa para não perder o Sem Tabus. Que bom, isso deixa a gente muito feliz. Obrigada por essa cadeira cativa que temos aí com você. E olha só, hoje a nossa conversa é a respeito dos motivos pelos quais muitos jovens andam fazendo sexo. Por carência, para não perder o namorado, para garantir que o namorado fique junto, porque a namorada, sei lá, estava carente de uma relação e lá, vamos entregar mesmo. Ou o carinha que bebeu demais, ou a menina que bebeu. Gente, pelo amor de Deus, perdeu o juízo. Que prazer você tem em ingerir álcool, bebida alcoólica que tira você de si. Que prazer, que alegria, quem te ensinou essa maldição? Larga disso, cai fora, abandona as drogas, abandona os vícios, abandona tudo isso que torna você escravo. Você que se sente tão livre para fazer coisas tão lindas, você que fica dizendo: eu queria minha independência, eu não queria mãe mandando em mim, eu não queria pai mandando em mim, eu não quero religião, eu não quero Bíblia, eu não quero ninguém dando ordem na minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Aí você diz assim: sou livre para beber, sou livre para usar drogas, sou livre para ir para as baladas, sou livre para fazer o que eu quiser. Pobrezinho, ninguém contou para você que você agora é mais escravo do que nunca? Ninguém contou para você que agora você é mais escravo do que o mais escravo de todos? Claro, porque se você usa o álcool para estar feliz e você só está bem, só está feliz, só está no grupo, só é aceito se você beber umas e outras, se você fumar, se você for picado, se você alcançar o êxtase por meio de um estímulo que veio destruir quem de fato você é, então você é escravo. Então, livre ou escravo? O que você deseja? E que tal também ser livre desses motivos banais, medíocres, coisinhas, quaisquer, que levam você a tomar uma atitude com relação à sua vida sexual que pode, inclusive, trazer prejuízos ao longo da tua história? Essa é a nossa conversa aqui com o pastor Douglas, que já trouxe para a gente alguns motivos pesquisados, estudados por uma escritora americana, por uma comunicadora americana, uma estudiosa dos relacionamentos, que conseguiu classificar 12 motivos pelos quais os jovens fazem sexo e são motivos furados. Mais um, pastor. Eu não queria ser o último a fazer sexo na vida, no meu grupo. Eu quero ser o último a ser virgem. Sabe, a gente vê essa questão da pressão do grupo, entendeu? Não. Eu fiz. Você fica assim, puxa, como que é, sabe? Essa pressão do grupo, ela é muito forte. E conforme a gente vai amadurecendo, é por isso que eu acho que tem idade certa para você começar a se relacionar. Hoje você vê crianças de 12, 10 anos, sabe, namorando. Ela não tem uma estrutura para realmente se impor e dizer o que ela realmente quer, o que ela realmente gosta, sabe? Um pai me procurou esses dias e falou assim: pastor, você poderia falar com a minha filha? Eu falei: o que é? Ela tem 11 anos e ela quer começar a namorar na escola. Você poderia falar com ela? Eu falei: eu posso falar, mas o senhor não deveria falar. Eu não sei o que falar, então eu achei melhor o senhor falar. Eu fui e falei com ela, né? Mas, sabe, uma criança de 11 anos, ela não tem uma estrutura de falar: isso eu quero, isso eu não quero, sabe? Não, mas minha filha tem personalidade. Não tem. Não tem a força do grupo é muito forte. E uma dessas que foi apontada nesse estudo sociológico entre as pessoas, tipo, ok, eu não quero ser a última a ficar sem fazer sexo, então deixa eu fazer sexo. Que bobagem. Entendeu? Então isso muitas vezes acontece no grupo pequeno, assim, de mais jovens, ou uma pessoa que já vai passando uma certa idade e fala: tô ficando velho, entendeu? E eu preciso fazer sexo, eu preciso achar o primeiro louco que me aceita, né? E cair de cabeça. Que também, sabe, é uma outra forma de você correr atrás de uma coisa que você não vai encontrar no sexo. Exato. Eu acho que o grande problema, Darleide, é que a mídia, o mundo, a música, como você falou, os filmes, eles colocam o sexo de tal maneira que é o ápice, sabe, tudo na vida, que as pessoas correm atrás de algo que não vai trazer a realização que eles esperam. Eles vão sair frustrados, sabe? O sexo, ele é importante, mas existe muita coisa mais importante num casamento do que o sexo. Eu digo, o relacionamento.
sabe? Eu fico pensando que é abominável a idolatria, né? A Bíblia fala a respeito disso e você sabe muito disso quando, por exemplo, também falamos sobre a egolatria, mas eu fico pensando que nós já estamos vivendo um tempo e possivelmente já foi vivido em outros momentos, quando nós falamos de outras civilizações que foram destruídas, inclusive por conta, ou também por conta da imoralidade, nós estamos vivendo hoje o que eu poderia dizer de sexolatria. É uma idolatria em torno do sexo, é uma idolatria tão ferrenha, tão construída de argumentos destruidores e ninguém percebe. Gente, tudo bem que seja papel do governo vacinar as meninas de 13 anos, de 11 anos contra o HPV, porque elas estão cada vez mais entrando na vida sexual mais cedo. Ok que o governo faça a sua parte. Agora, eu entender que uma menina de 12 anos, 13 anos esteja fazendo sexo e que basta ela estar prevenida é suficiente? E nós estamos esquecendo dos outros fatores? Então, é muito delicada a questão da sexualidade. Por isso que nós falamos com tanta seriedade, com tanto respeito, com tanta vontade de que você entenda que o sexo não pode ser tratado como moeda de troca, como coisa sem valor, como simplesmente um momento, uma alegria passageira à base de álcool, à base de drogas, à base de uma sensualidade vazia, à base de um fazer por fazer. Não é por aí. É por isso que a gente fala. É interessante assim. Nesse mundo que você falou, que gira em torno do sexo, que hoje um grupo específico tem procurado as igrejas. Esse grupo é de pais com filhos pequenos. Muitas vezes o pai ele não acredita, não tem uma religião, mas ele quer levar o seu filho à igreja para aprender sobre moralidade. Porque, infelizmente, hoje, se existe uma única instituição que ensina o que é certo e errado, ainda é a igreja. Verdade. Infelizmente, a escola não tem mais condições de dizer isso é certo ou errado, por vários fatores. O governo ensina. Na rua, não posso nem falar. Então, a igreja ainda é esse baluarte dos princípios morais. Ele fala, ó, isso é certo, isso é errado. E é interessante que pais, né, de jovens que eram hippies e não sei o quê, não queriam nada com nada, querem aproveitar a vida, mas quando tem um filho, eles correm à procura de uma igreja, de um pastor, para dar uma orientação e uma base para os filhos, porque eles percebem que, quem sabe, o estilo de vida deles não é o ideal. Que interessante, eu não sabia que estava acontecendo esse fenômeno assim, dessa maneira. E tem crescido cada vez mais. Então, o grupo de pais que querem dar um certo fundamentação filosófica e de moral para os seus filhos, procuram não só igrejas, mas muitas vezes escolas confessionais, né, escolas batistas, católicas, adventistas, para que possa ensinar algum princípio moral para os filhos. É um fator interessante. Interessante. Eu agora, você falando, eu me lembrando de pessoas que, na sua juventude, em algum momento da história, abandonaram essa história de igreja, de fé, enfim, foram viver sua vida do jeito que queriam. E aí, quando tem filhos, eu vou voltar. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, ou experimente o que eu experimentei, vou ensiná-los na igreja, no pastor. Estou me lembrando de casos assim. É bem comum. Um 11º motivo que ela aponta, e também parece até um motivo chulo, assim, simples, mas é real, é a pessoa dizer o seguinte, eu não queria me passar por antiquada, todo mundo faz, sabe? Hoje a moda diz que eu preciso fazer, então eu não quero ser rotulada, lá vai a pessoa, sei lá, velha, careta, o que seja, sabe, antiquada. Não, eu quero ser moderno, sabe? E quem que faz essa classificação? É por isso que existem movimentos, e a gente tem que parabenizar, de várias denominações, filosofias, ó, vale a pena esperar, sabe, vamos ficar a aguardar até o casamento, porque, sabe, esse é o modelo que a gente tem que falar, sabe, não é o modelo que tem falando, olha, faça o test drive aí, entendeu? Eu vi uma conselheira matrimonial falando, ela, cristã, faz um test drive, vê se as coisas se encaixar bem, casa, se não, cada um busca outro. Eu falei, puxa, mas o que é isso? Sabe, é o quebra-cabeça, tem que achar a peça certa, entendeu? Então, eu acho que esse é um outro argumento que apresentou no estudo e que eu acho que ele é um argumento também que a gente precisa, sabe, refletir um pouco, sabe? Qual que é o modelo? Qual que é o padrão? Quem que determina o padrão? Sabe? Eu vou usar uma calça só porque tem um selo e todo mundo está usando e agora eu sou obrigado a usar? Cadê a liberdade? Então. Entendeu? A gente confunde muitas vezes libertinagem com liberdade. Libertinagem é vou fazer o que eu quiser. Mas se fazer o que você quiser, quem sabe você beber, você vai bater o carro e vai, quem sabe, perder os movimentos,
Cadê a liberdade sua? Não tem liberdade na anarquia. Esse é o ponto. Para ver liberdade, há necessidade de ver regras, sabe? De leis que estruturem a sociedade no seu... Porque se é liberdade, ok, eu gostei da sua televisão, vou na sua casa, vou levar. Porque eu tenho liberdade, isso é liberdade, eu faço o que eu quiser. Peraí, e o respeito? Eu vou assaltar, sabe? Então, esses argumentos, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, falar, peraí, será que isso realmente é liberdade? Entendeu? Porque liberdade é muito mais do que isso. Liberdade é essa capacidade de ir e vir. E para você ir e vir, sabe? Você, sabe, ficar com medo de alguém que vai te matar porque, sabe, você mexeu com quem você não deveria mexer. Isso não é liberdade de ir e vir, sabe? De ter agora seus sonhos atrasados ou colocados porque houve uma gravidez precoce que não estava planejada. Cadê a liberdade nisso? Você sabe que essas palavras caem no ouvido de muitos jovens, assim, lá vem me trazer medo, me fundamentar no medo, na assombração de uma gravidez. É só se prevenir. Um dos jovens também, naquele momento que eu me referi agora há pouco, quando me faziam perguntas, um deles falou sobre o tal do test drive. Ele falou assim, Darley, mas o que me garante que eu vou casar com alguém, que eu vou me dar bem sexualmente com ela? Falei, a primeira coisa que você tem que garantir é que quem vai se relacionar com você se dê bem sexualmente com você. Então, responsabilize-se por você. A história começa com a gente aqui, quem somos nós. E se você soubesse, eu já disse isso outras vezes, vou repetir, é a minha crença, é a minha fé, é a absoluta certeza de que acontece dessa maneira justamente por compreender o sofrimento de muitas pessoas que perdem de vista quem são elas mesmas. Se nós soubéssemos o quanto é sagrado o outro, pastora, se você soubesse o quanto se eu soubesse o quanto você é sagrado, o quanto você é terreno sagrado, eu não pisaria na tua história, talvez de maneira inadvertida como eu possa pisar. Se eu perco esse senso. Se você, menino, soubesse que a vida desta moça é um terreno sagrado e que nem ela mesma pertence a si mesma, mas que ela é pertencente a Deus. E ela é sagrada, você é sagrado. Você não é uma coisa, você não é um ser que surgiu e vai desaparecer sem propósito nenhum. Sagrado. E como é que você lida com o sagrado? Você entra na vida do outro, experimenta o sagrado e diz, sagrado, me desculpe, eu testei e vi que você não é para mim? E que tal você, antes de experimentar o sexo do outro, você experimentar quem é o outro em suas características mais profundas e mais reais? Caráter, valores, personalidade, o que ela te oferece como mulher, o que ele te oferece como homem. Sexo vai ficando para segundo plano. Vocês vão conversar sobre sexo, vai perguntar sobre quantos filhos vocês pretendem ter, vocês vão perguntar sobre prazer, sobre zonas erógenas, sobre como o corpo de vocês respondem. Aí vocês vão chegando ao dia do relacionamento ser oficializado, chega o dia do casamento e vocês vão então agora praticar tudo aquilo que vocês estudaram antes. Tudo aquilo, por que um médico, por exemplo, antes de ser de fato médico, não lhe entrega um corpo vivo para que ele faça cirurgia? Não, ele vai ser o tempo inteiro ali, enquanto estudante. Depois, quando então ele médico, vai poder assumir uma vida para ele cuidar. Quando ele estiver com todas as ferramentas, com todo o conhecimento, com todas as possibilidades, aprovado em tudo que ele estudou. Mas a prática vem depois da aprovação. Agora você quer a aprovação e a prática tudo junto? Não é assim que funciona. Mas nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, assim, pensando nisso, querendo fazer você refletir sobre as reais possibilidades de um sexo com responsabilidade. Não é isso, pastor? Com certeza. E o que mais temos aí? Só agregando, né? Não é o tamanho do órgão, a posição que vai garantir a felicidade na sexualidade, na sua intimidade, mas é o relacionamento. Sabe, esse compromisso que vai garantir o sucesso na vida sexual. Então, você quer ter uma vida sexual, você não precisa fazer o test drive, você precisa investir no seu relacionamento, conhecer, amar, proteger. Eu acho que esse é o foco. Sim. O último argumento que ela apresenta no estudo é um argumento até triste, mas aparece, é que de pessoas que tiveram um abuso quando crianças, violentadas, já me abusaram mesmo, por que não fazer sexo agora? Baseado na mágoa, nas tristezas, né? Então, é um argumento triste, né? Mas se alguém um dia abusou de você, isso não quer dizer que você precisa ser o eterno escravo desse abuso. Você pode e deve ter o seu valor restaurado, sabe? Não abusar de si mesmo, né? Não se abusar de si mesmo. Não permitir que essa cadeia continue, sabe? E estabelecer limites.
Infelizmente isso acontece, infelizmente eu tenho que lidar como pastor com casos desses, muitas vezes de pedofilia, mas eu quero dizer que o ciclo precisa ser quebrado, sabe? Não permita que você, porque recebeu um abuso no passado, agora vai deixar ser abusada continuamente. É como se você estivesse concordando com o que aconteceu no passado, né? E a maneira de você dizer, ó, eu não concordo com o que aconteceu no passado, além de você relatar, buscar a justiça, porque eu acho que precisa ser feito justiça, sabe? As pessoas, você também precisa assim, eu também agora vou me respeitar como se deve ser respeitado, como eu gostaria de ser tratado de agora em diante. E é você que delimita essas barreiras. Então, também, apesar dessa triste realidade, é algo também que, se você analisar, você não pode permitir que o abuso continue. Você tem que colocar um ponto final. E, novamente, a gente diz assim que não importa em primeiro plano o que as pessoas fizeram com você, mas em primeiro plano importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Essa é uma máxima conhecida e que é muito verdadeira. Cuidado é com o que você está fazendo com você mesmo, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o seu padrão de pensamento, cuidado com o que você tem escolhido para si mesmo, cuidado. Então, se eu quisesse dar um segundo título para o programa de hoje, eu daria este título: cuidado. Você pode estar, pelos motivos errados, destruindo a sua própria existência, destruindo o caminho bom, um caminho que pode ser diferente a partir das suas escolhas. Pastor, muito obrigada por hoje. Prazer foi meu. Obrigada por trazer aí essa pesquisa, por compartilhar com a gente, pela disponibilidade de vir aqui. E diga para o seu pai que você vai voltar. Um abraço, muito obrigada a você que sai com a gente. Pensa nestas palavras ditas. Pastor, talvez a gente não consiga dizer num programa de televisão e em curto espaço de tempo qual é a nossa real preocupação a dizer tudo isto. E me veio aqui a vontade de pedir a você que fale, como pastor, qual é a sua vontade, qual é o seu objetivo a dizer, a levantar essas questões e outras mais. Nesse momento você está pensando naquele rapaz, naquela moça e desejando o que para eles? Tolir o prazer deles, a felicidade, a alegria deles ou... Felicidade. Acho que quando Deus deixou essas orientações, Ele estava falando que Ele gostaria que você fosse feliz. E Ele sabe que se você desvirtuar dessas orientações, você não vai ser feliz. Você precisa preservar, cuidar, e assim você vai ser feliz. Mas sexo é tudo. Não, sexo não é tudo. Se você quer investir em algo, invista no relacionamento. Sabe, é o pegar das mãos, é o carinho, é o passar do tempo junto que vai fazer você feliz. E muitas vezes vai ter sexo ou não, porque eu lido com pessoas que por alguma razão não têm, mas são felizes. Eles não são escravos do sexo. Então, quando a gente dá essas dicas para você, é para que você seja feliz, você seja livre, liberto, possa ir e vir, tenha a cabeça erguida e possa estar mais perto de Deus. É isso, entendeu? É para ser feliz. Se alguém disser para você, olha, coma 6 vezes ao dia e mantenha a sua vida saudável, você vai dizer, doutor, eu acredito e passo a comer 6 vezes ao dia. Se alguém diz para você, correr 5 quilômetros faz bem para a saúde, pesquisas dizem, você acredita. Se alguém disser, tal alimento resolve teus problemas e você vai emagrecer, porque as pesquisas, você vai acreditar e vai fazer. Se a palavra de Deus e mais pesquisas mostram que preservar-se é um caminho especial para ser feliz, acredite, nós não temos outro interesse a não ser na sua felicidade, porque nós cremos em Deus e cremos que Deus pede o melhor para o nosso melhor. Um beijo, obrigada pela companhia. Semana que vem estamos de volta com mais um Sem Tabus e sempre desejando a você muitas felicidades. E aqui, sem medo e sem vergonha de falar de sexo para você, com muita franqueza. Até semana que vem.